Se eu colocasse dois pacientes na minha frente agora, um com a memória perfeita e outro já apresentando sinais claros de Alzheimer, você provavelmente conseguiria identificar quem está doente. Mas o que você não conseguiria identificar é qual deles já começou a desenvolver a doença anos atrás. Porque o Alzheimer não começa quando você esquece. Ele começa quando você ainda acha que está tudo bem. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas descobre tarde demais. Como médico, eu preciso te alertar sobre algo que quase ninguém leva a sério, um sinal silencioso, precoce, que pode aparecer anos antes de qualquer falha de memória. Um sinal que não dói, não assusta, não te impede de viver, mas que pode estar revelando uma mudança profunda no seu cérebro. Esse sinal está no seu nariz. Sim, no seu olfato. Existe uma conexão direta entre as regiões cerebrais responsáveis pelo cheiro e as áreas ligadas à memória. Essas estruturas ficam muito próximas, e o que muitos não sabem é que, nos estágios iniciais do Alzheimer, o cérebro começa a sofrer alterações justamente nessas regiões. Antes de você esquecer nomes, você deixa de perceber cheiros. Antes de você se confundir, você começa a perder sensibilidade olfativa. E isso não acontece de forma brusca. Não é algo que você acorda e percebe claramente. É lento, progressivo, quase imperceptível. Você sente menos o cheiro do café pela manhã, mas acha que é só costume. O perfume que antes marcava presença agora parece mais fraco, mas você culpa o produto. A comida perde um pouco do aroma e você pensa que é normal. Mas não é só normal. Pode ser o seu cérebro mudando silenciosamente. O problema é que, por ser algo tão sutil, as pessoas ignoram. E ignorar sinais precoces é exatamente o que permite que a doença avance sem resistência. Eu já acompanhei inúmeros casos onde, ao investigar o histórico, encontramos esse padrão. Anos antes do diagnóstico, o paciente já relatava mudanças no olfato, mas nunca deu importância. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa esperar perder a memória para começar a se cuidar. Você pode agir antes. Você pode observar antes. Você pode interromper padrões antes que eles avancem. Mas para isso, você precisa desenvolver algo que a maioria das pessoas nunca desenvolveu: consciência corporal. Você precisa parar de viver no automático. Agora, eu quero te fazer uma pergunta direta e seja honesto consigo mesmo. Você sente os cheiros com a mesma intensidade de antes? Ou, no fundo, algo mudou e você simplesmente ignorou? Não responda rápido. Pense. Porque às vezes, a resposta que você evita é exatamente a que pode te proteger. Se isso despertou algo em você, eu quero que você marque esse momento. Escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu não ignoro os sinais do meu corpo. Escreva isso como um compromisso. Porque consciência é o primeiro passo para a prevenção. Agora eu quero ir um pouco mais fundo com você, porque, até aqui, talvez você tenha pensado: ok, perda de olfato, mas isso acontece com todo mundo, não? E é exatamente aqui que mora o perigo, porque não é qualquer mudança no olfato. Existe um padrão. E como médico, é esse padrão que eu observo, não apenas a presença do sintoma, mas a forma como ele aparece. O primeiro sinal que quase ninguém percebe é a dificuldade em identificar cheiros familiares. Não é que você deixa de sentir completamente, você sente, mas não reconhece com a mesma clareza. Você passa por um cheiro conhecido, café, perfume, comida, e leva alguns segundos a mais para identificar. Às vezes, você até sabe que já sentiu aquilo antes, mas o nome não vem com facilidade. Isso parece pequeno, mas neurologicamente, isso é profundo. Porque reconhecer cheiros não é só uma função do nariz, é uma função da memória. É o cérebro conectando o cheiro a uma lembrança. E quando essa conexão começa a falhar, o sinal já não é apenas sensorial, ele é cognitivo. O segundo sinal é ainda mais sutil e mais perigoso. Você começa a perder a sensibilidade para odores específicos. Não todos, apenas alguns. Principalmente cheiros mais complexos ou mais suaves. Perfumes deixam de ter camadas, comidas parecem sem graça, e você pode até começar a usar mais tempero,
Não porque quer, mas porque sente menos. E muitas pessoas interpretam isso como algo normal do envelhecimento. Mas existe uma diferença entre envelhecer e perder função neurológica de forma precoce. E essa diferença está na progressão. Se isso está acontecendo de forma lenta, contínua e sem explicação clara, isso precisa ser observado. Agora, o terceiro sinal é o mais ignorado de todos. Alteração emocional ligada ao cheiro. Você começa a não reagir da mesma forma a certos aromas. Cheiros que antes traziam conforto deixam de provocar aquela sensação. E isso acontece porque o sistema olfativo está diretamente ligado ao sistema límbico, uma área do cérebro responsável pelas emoções. Ou seja, não é só o cheiro que muda. A experiência emocional associada a ele também muda. E quando você junta esses três pontos, dificuldade de reconhecer, perda seletiva de sensibilidade e alteração emocional, na medicina, acende um alerta. Não significa diagnóstico, mas significa atenção imediata. E aqui está algo que poucas pessoas têm coragem de aceitar. O corpo quase nunca erra. Quem erra é a forma como a gente interpreta ou ignora. Você foi condicionado a só se preocupar quando algo dói, quando algo trava, quando algo te impede. Mas o cérebro, ele não avisa com dor, ele avisa com silêncio. E é por isso que tantas pessoas só percebem quando já estão em um estágio avançado. Agora eu quero que você faça algo ainda mais específico. Hoje, ainda hoje, pare por alguns minutos e teste isso. Sinta o cheiro do café, de um perfume, de algo que sempre foi marcante para você, mas não sinta no automático. Preste atenção. Você reconhece na mesma velocidade, na mesma intensidade, na mesma emoção? Se a resposta for diferente, não ignore. Observe. Porque observar cedo pode mudar tudo. E se você chegou até aqui, isso já mostra que você não está mais vivendo no piloto automático. Então eu quero reforçar isso com você. Comente agora uma frase simples, mas que vai te manter atento a partir de hoje. Eu observo antes que seja tarde. Escreva isso. Porque a partir do momento em que você observa, você deixa de ser uma vítima do tempo e começa a ser alguém que se antecipa a ele. Agora que você já entende que o olfato pode ser um dos primeiros alertas, eu preciso te mostrar algo ainda mais importante. O que vem junto com isso e o que você pode fazer a partir daqui. Porque perceber o sinal é só o começo. Ignorar é o que custa caro. Mas agir cedo pode mudar completamente o desfecho. Como médico, eu não olho apenas para um sintoma isolado. Eu observo o conjunto. E existem outros sinais silenciosos que, quando aparecem junto com alterações no olfato, reforçam ainda mais a necessidade de atenção. O primeiro deles é a dificuldade leve de concentração. Nada extremo. Você ainda funciona normalmente, mas percebe que se distrai mais fácil, que precisa reler algo, que demora um pouco mais para organizar pensamentos simples. Isso não chama atenção, mas é um dos primeiros sinais cognitivos sutis. O segundo sinal é a sensação de mente cansada, mesmo sem esforço intenso. Você acorda, começa o dia e já sente como se sua mente estivesse mais lenta, menos nítida, como se exigisse mais energia para fazer o básico. Muitas pessoas chamam isso de estresse. Mas, em alguns casos, isso é o cérebro já trabalhando com menor eficiência. O terceiro sinal é a dificuldade leve com palavras. Você sabe o que quer dizer, mas a palavra demora a vir. Não é esquecimento total, é um pequeno atraso. E, novamente, isso parece normal. Mas quando combinado com alterações no olfato, isso deixa de ser apenas cansaço. Agora, presta atenção nisso. Não é sobre criar medo, é sobre criar consciência. Porque existe algo que a maioria das pessoas não sabe. O cérebro é plástico. Ele pode ser estimulado, ele pode ser protegido. E em muitos casos, o avanço pode ser desacelerado. Mas isso só acontece quando você age antes. Então, o que você pode fazer na prática? Primeiro, estimule o seu olfato. Isso parece simples demais, mas é poderoso. Escolha cheiros diferentes ao longo do dia,
café, ervas, frutas, perfumes e tente identificar conscientemente. Nomeie o cheiro. Force o cérebro a fazer essa conexão. Isso ativa as áreas cerebrais envolvidas e fortalece os circuitos. Segundo, mova o seu corpo. Exercício físico não é só para o corpo. Ele aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, melhora a oxigenação e estimula fatores que protegem os neurônios. Caminhada, corrida, musculação, não importa. O que importa é constância. Terceiro, cuide do seu sono. O cérebro limpa toxinas durante o sono profundo. E a privação de sono está diretamente associada ao acúmulo de substâncias ligadas ao Alzheimer. Dormir mal, todos os dias, é acelerar um processo silencioso. Quarto, desafie sua mente. Leia, escreva, aprenda algo novo. O cérebro precisa de estímulo. Quando você para de desafiar, ele começa a economizar energia. E economia, nesse caso, significa perda de função. Quinto, observe sua alimentação. Excesso de açúcar, alimentos ultraprocessados, inflamação crônica, tudo isso impacta diretamente o cérebro. Não é só estética, é proteção neurológica. Agora, eu vou ser direto com você. Você não precisa aplicar tudo de uma vez, mas precisa começar. Porque o maior erro não é não saber, é saber e não agir. Se você percebeu que algum desses sinais faz sentido para você, isso já é o seu ponto de virada. Agora é decisão, e eu quero reforçar isso com você de forma simples. Comente agora, eu começo antes que seja tarde. Escreva isso como um compromisso real, porque pequenas ações, feitas cedo, têm um impacto que você só vai entender anos depois. Agora eu preciso ser muito claro com você, porque existe uma linha que separa consciência de negligência. Perceber sinais é inteligência. Mas ignorar depois de perceber é escolha. E como médico, existe uma pergunta que eu sempre faço aos meus pacientes quando chegamos nesse ponto. Até quando você vai esperar algo pior acontecer para começar a se cuidar? Porque o Alzheimer não chega de repente. Ele se constrói em silêncio. E tudo o que você viu até aqui, alterações no olfato, pequenas falhas cognitivas, cansaço mental, não são o fim, são o começo. Mas existe um momento em que esses sinais deixam de ser apenas um alerta leve e passam a exigir investigação. Se você percebe que a perda de olfato está progredindo, se começa a ter dificuldade mais frequente com palavras, se familiares já notaram mudanças no seu comportamento ou atenção, então não é mais sobre observar, é sobre procurar ajuda. Um neurologista pode avaliar com mais profundidade, solicitar exames, acompanhar a evolução e, principalmente, orientar você da forma correta. E aqui está algo importante. Você não precisa esperar um diagnóstico para começar a proteger o seu cérebro. Na verdade, você não deveria. Agora, sobre algo que muitas pessoas me perguntam, existe algo natural que pode ajudar? Sim, existem estratégias naturais que podem apoiar a saúde cerebral, mas eu preciso ser honesto com você, não existe milagre. O que existe é consistência. E dentro disso, alguns recursos naturais têm evidência crescente no suporte à função cognitiva. Um dos mais estudados é a curcumina, o composto ativo da cúrcuma. Ela possui ação anti-inflamatória e antioxidante, ajudando a combater processos inflamatórios no cérebro que estão associados à degeneração neuronal. Outro ponto importante é o ômega 3, especialmente o DHA. Ele é fundamental para a estrutura dos neurônios e está diretamente ligado à manutenção da função cognitiva ao longo do tempo. Níveis adequados podem ajudar na proteção cerebral. Além disso, o chá verde, rico em catequinas, tem compostos que auxiliam na proteção contra o estresse oxidativo, um dos fatores envolvidos no envelhecimento do cérebro. E algo simples, mas extremamente poderoso, é o alecrim. Estudos mostram que o aroma do alecrim pode estimular áreas do cérebro ligadas à memória e atenção. E veja como isso se conecta com tudo o que falamos. O olfato não é apenas um sentido, ele é uma porta de entrada para o cérebro. Mas entenda, nenhum desses elementos funciona isoladamente. Eles potencializam um estilo de vida. Se você continua dormindo mal, se alimentando mal, vivendo no automático,
nenhum suplemento vai compensar isso. Agora, existe uma decisão silenciosa acontecendo dentro de você neste momento. Você pode sair daqui e esquecer tudo isso como a maioria das pessoas faz. Ou você pode usar isso como um ponto de virada. Porque a verdade é simples e dura. O futuro da sua mente está sendo construído agora, não quando os sintomas aparecerem. Agora. E se você chegou até aqui, eu sei que uma parte de você já entendeu isso. Então eu quero que você marque esse momento. Comente, eu cuido da minha mente hoje. Escreva isso como um compromisso com o seu futuro. E se esse conteúdo te abriu os olhos de alguma forma, considere se aprofundar ainda mais. Existe um material onde eu organizo, de forma prática, hábitos e direcionamentos que ajudam a proteger sua mente e alinhar sua vida com mais clareza e propósito. O acesso está disponível para quem realmente decidiu agir. Porque no final, não é sobre informação. É sobre quem você decide ser depois dela.